Olá, sejam bem-vindos à aula da Higiene, Profilaxia e Terapia Animal do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre indicadores e epidemiologia descritiva. Meu nome é Verônica Schmidt e eu vou ser a professora de vocês nessa matéria. Quando a gente fala em índices ou coeficientes que vão nos ajudar a pensar em termos de saúde, acima de tudo, a gente tem que pensar para que serve esse índice, esse coeficiente, né? Para que a gente está medindo. E uma das ideias que se tem é que aquilo que é medido a gente consegue gerenciar, aquilo que a gente não consegue medir, a gente não se gerencia. Não é um dado fidedigno, né? Isso porque as pessoas, de um modo geral, quando a gente fala em produção animal, eles não anotam os números. Então, não existe um registro eficiente de tudo que é produzido, tudo que acontece dentro de um sistema de produção. Desta forma, né, a ideia de que se a gente tem os números, a gente tem os dados, isso é confiável, e se as pessoas pensam ou guardam as informações, né, isso acaba não sendo confiável. É muito fácil quando a gente pergunta qual é a média de produção leiteira de um animal, né? Ah, dá 15 litros em média por dia. Será? Será que ele dá isso? Ele pode chegar a 25, ou às vezes ele chega a menos de 10, né? Ou mantém uma curva em torno de 10, ou mantém uma curva acima disso. Então, quando a pessoa tem essa anotação, esse dado se torna confiável, né? Sempre o que a gente acha não é de interesse, né? O achômetro, o famoso achômetro, não traz informação nenhuma. Eu acho que não quer dizer absolutamente nada. Né? Então a gente tem que ter as coisas descritas, para isso que a gente fala tanto em anotação, em pesquisa de índices zootécnicos, né? Informação zootécnicas, o produtor ter todas as informações que são necessárias a respeito de data de nascimento, data de aparição da fêmea, quando ela foi coberta ou se ela foi inseminada, se ela teve cria, qual foi o período entre partos, né? No macho, se ele foi realizado um exame andrológico, sim ou não. Então, a gente tem que ter uma informação a respeito disso. Se a produção, se é ganho de peso, quando a gente está trabalhando com animais de corte, se a produção de leite, quanto tempo foi, de quando a quando foi a produção, qual foi a produção, para a gente tentar descobrir ou trabalhar a curva de produção leiteira. Isso ajuda tanto a gente identificar se os animais são sadios, né? Ou se por algum motivo a gente vai acabar descartando esse animal, ou por uma questão de ser ser menos produtivo, né? Então ter menor produtividade que os demais, ou pelo fato de ele apresentar alguma enfermidade que faça ele reduzir sua produtividade, né? Então, sempre a gente tem que medir tudo o que acontece, tanto aquilo que é positivo como aquilo que é negativo, e de uma forma organizada. O que a gente vê muitas vezes em várias propriedades rurais são agendas antigas, em que as pessoas escrevem os dados e a gente fica perdido se aquilo é desse ano, do ano passado, se a pessoa vem mantendo as informações adequadas, né? Porque se tende a trabalhar sempre com o mesmo caderno de informações, ou a questão de anotar em pedaços de papel, né? Ou então anota num quadro com giz e quando passa o período apaga, mas também não transferiu aquilo para nenhum outro local, né? Aquela informação se perde no momento que a pessoa apaga o quadro, tá? Todos esses dados que a gente vai anotar, de alguma forma, eles são importantes para avaliar o estado de saúde, né? Não só de um animal, mas de todo um rebanho. E quando a gente está falando em epidemiologia, a gente não está falando em um rebanho só, muitas vezes a gente está falando dos rebanhos de uma determinada região ou de um estado, né? Isso vai ter importância futura quando a gente pensa na questão de saúde animal de um estado ou de uma região em função de exportação, em função de trânsito desses animais dentro do próprio estado ou de um estado para o outro. Né? Vai depender muito das questões sanitárias que são inerentes a cada espécie, né? E dos programas que a gente tem de controle e erradicação de doenças. Né? Se a gente conhece a questão do estado de saúde, isso está registrado, isso está na Secretaria da Agricultura, isso está com o produtor, a gente pode avaliar qual seria o risco, qual seria a chance de um indivíduo sofrer um determinado evento ou adoecer. Então, se eu conheço como distribui uma enfermidade, né, uma área que é considerada, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas que é considerada endêmica, ou seja, em que a doença existe, está presente ali em um determinado percentual de animais, né,
a gente tem uma ideia muito clara que se um animal vier de lá para uma região onde não existe, o risco dele trazer consigo essa enfermidade, ou pelo contrário, se eu levar um animal de uma zona que não tem a doença, que a gente chama de indene, e for para uma região onde ela é endêmica, a chance, o risco que ele tem de adoecer é bastante grande. Isso é comum a gente falar na questão do carrapato, né, que é algo talvez seja mais conhecido ou vivenciado por todos, né? Mas quando a gente traz um animal do Uruguai, por exemplo, onde não existe carrapato, o problema ou todo o cuidado que a gente tem em relação a introduzir esse animal aqui no Rio Grande do Sul ou em outros estados onde existe o carrapato, principalmente por causa da tristeza parasitária bovina. Então, todos os procedimentos que tem que se adotar com esse animal para que ele não seja carrapateado, para que ele não tenha chance de adoecer, né? A gente tem que conhecer dentro do rebanho a distribuição, né? Então, quantos machos, quantas fêmeas, de que idade são, de que grupo de... Isso vai depender de cada espécie animal, a forma como a gente separa, como a gente organiza as idades desses animais é diferente. Isso tem a ver com a questão de desenvolvimento, o puerpério desses animais, né? Então, quando que um macho começa a ser fértil, então a possibilidade que ele tem que ser separado dos outros, das fêmeas, né? Se vai ser castrado ou não vai ser castrado, como a gente vai trabalhar, porque se a gente está trabalhando com um rebanho para abate, os animais normalmente são castrados, mas se a gente vai trabalhar com seleção de animais com genética, esses animais não vão ser castrados, vão ser vendidos como reprodutores, então o cuidado em relação a manter machos e fêmeas é completamente diferente, né, dos outros rebanhos. Tá? E acima de tudo, a gente conhecer todas as estratégias utilizadas dentro deste rebanho ou desses rebanhos, né? Principalmente a gente saber se o que está sendo tomado, as medidas que são adotadas com esses animais, né? Os cuidados. Então, isso vai desde as questões de controle sanitário, as questões de alimentação, manejo com esses indivíduos, né? Questão de conforto, bem-estar. Isso tudo a gente tem que ver se isso tem a ver com uma prevenção, né? Ou seja, está acontecendo para que os animais não adoeçam, não tenham nenhum tipo de desconforto, né? Ou se isso já é em animais que já foram cometidos por algum problema e a gente está então tentando um tratamento, né? Então, mitigar os efeitos, né, do que aconteceu com esses animais e principalmente se isso está funcionando, tanto a questão da prevenção como a questão do tratamento. Saber se está funcionando ou não está funcionando. Tá? Sempre que a gente trabalhar um dado em função de produção animal, a gente vai ter que pensar na questão tempo, espaço e população. Dentro de um mesmo rebanho, a gente pode ter animais que estão alocados em um determinado potreiro, tendo a enfermidade e outros não. Se a gente pensar em animais em confinamento, a gente pode ter um lote em confinamento tendo problemas e o outro não. Então, a gente tem que, se eles acontecem, por exemplo, a gente tem 2 lotes adoecendo, os 2 concomitantemente, ou primeiro um lote, depois o outro, né? E quando que isso aconteceu? Isso é super importante para a gente conseguir identificar os fatores que vão ser predisponentes, ou seja, que vão facilitar que esses animais adoeçam, e os fatores determinantes, ou seja, como que uma doença entrou no rebanho, né? Como que uma enfermidade chegou até lá. Foi através da compra de feno, foi através da ração, água que passa por mais de uma propriedade rural, houve chuvas torrenciais e por isso a água tem algum problema, né? Se a gente pensar em aves e suínos, o fato de aves migratórias, principalmente aves comerciais, né? Se os aviários estão em áreas de rota de aves migratórias e não tem proteção, não tem as telas adequadas, não tem as questões de biosseguridade adequadas para esse tipo de sistema de produção. Então, as informações que a gente tem que levantar quando a gente está pensando em indicadores de saúde, são bastante grandes, né? E normalmente anotados de uma forma que a gente possa considerá-los fidedignos, tá? Entre os indicadores que a gente usa de saúde, a maioria deles estão relacionados com o fato do animal adoecer ou do animal vir a morrer, tá? Então, todas as relações que a gente faz entre as populações, né? Se a gente pensar que a faixa azul é uma população, dentro dessa população a gente vai ter animais que vão ser expostos a um determinado fator ou um determinado agente causal, né? E dentro desse a gente vai ter os que vão se infectar, os que vão adoecer e aqueles no final que vão acabar morrendo. A relação entre
essas populações, então se a gente tem os óbitos, né, os animais que vieram a morrer, relacionar isso com a população que foi exposta, né, a gente tem então, ou a população que ficou doente, né, se a gente tem óbitos em relação à população como um todo, a gente tem um que a gente chama assim, um índice de mortalidade. Então, é quantos morreram dentro do total de animais que foram expostos ao fator de risco, tá? Se a gente faz uma relação entre os animais que morreram e aqueles que adoeceram, a gente tem um outro indicador que é o de letalidade. Quando eu sei quantos animais morreram, isso normalmente a gente transforma numa taxa, ou vezes 100, que daí a gente consegue comparar rebanhos ou lotes diferentes, né? Eu transformo isso, então, num valor passível de comparação, para não comparar um com 100, né? Mas sim, quantos significa, porque um animal em um rebanho de um só é 100%, né? E se eu tiver 100 animais em um rebanho de 1000, eu vou acabar tendo 10%. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, as proporções de animais que a gente está trabalhando, tá? Então, neste caso, né, fazer essas comparações são extremamente importantes. Para a gente pensar assim, nem sempre eu tenho a questão da população. Quando eu estou com um rebanho fechado, eu sei quantos animais tem, né? Eu consigo contar e determinar quantos foram nascidos naquele período, eu sei o total de animais que existe no rebanho. E eu consigo fazer essa relação, então, com quem adoeceu, que a gente chama de morbidade, quantos adoeceram dentre os animais que estão no rebanho, né? E também consigo fazer a questão da mortalidade, quantos morreram entre aqueles animais do rebanho. Tá? Eu posso fazer isso por categoria, eu posso saber quantos adoeceram entre fêmeas, entre machos, entre faixa etária, quantos morreram, né? Isso me ajuda a determinar provavelmente o agente causal, né? Chegar até uma ideia do agente, mas também me ajuda principalmente a entender como que isso chegou até o rebanho, como que essa doença chegou até ali, tá? Dentre todas essas relações, quando eu falei para vocês da letalidade, que é o número de indivíduos que morreram em relação aos animais, os indivíduos que adoeceram, a gente pode pensar bem no período que a gente passou agora da Covid, né, durante a pandemia, em que muitas vezes no jornal aparecia justamente isso, letalidade de. Por quê? Porque a gente sempre sabia o número de indivíduos que adoeceram, né? Isso tinha através de exames constatados quantos eram realmente doentes e tinham realmente aquela enfermidade, e dentre esses quantos morreram. A relação em relação à população era extremamente difícil a gente fazer, porque fazer uma população de um país ou mundial, né, é o que a gente chama de população média, porque eu não vou ter uma população estanque, eu não tenho o número de indivíduos, de pessoas naquele mesmo momento, né, de um dia para o outro muda, porque morre muita gente, nasce muita gente ao mesmo em cada dia. Então, o que a gente chama de população média é uma população que a gente tem no início de um período, né, e a população final daquele período, ou seja, quantos eu tinha lá no início do ano, ou há 10 anos atrás, né, e a população que eu tenho, então, no final, e essa população final vai ser aquela que eu tinha no início, mas todo mundo que nasceu, menos todo mundo que morreu, e isso dividido por 2, fazendo uma média. Tá? Então, a população inicial mais a final sobre 2. Isso é algo bastante complexo em a gente ter quando a gente fala a nível de Brasil, né? A nível de população maior, assim. Tá? A gente tem uma estimativa de população através dos censos, né? Mas nem sempre essas populações refletem a realidade. Né? Se vocês olharem, por exemplo, os dados do IBGE, os censos em relação à produção animal, o número de animais, se a gente pega os dados censitários do IBGE mesmo, a gente pode ter uma informação, mas se a gente for nos dados municipais, muitas vezes a gente encontra um pouquinho diferente, né? Porque a forma do levantamento dos dados municipais, se a gente pensar que são obrigatórias o número de animais, por exemplo, em ovinos no estado do Rio Grande do Sul, todos os anos a gente tem que fazer, o produtor tem que fazer um levantamento de todos os animais que existem na propriedade, né? Ele dá o número desses animais, né? Então a gente tem uma ideia bem mais confiável a respeito, né? Do que, embora a gente saiba que às vezes em quando nem sempre as pessoas
contam todos os dados e muitas vezes grande parte dos cordeiros que nasceram não são contados nesses dados porque eles já foram abatidos, né? Mas ainda assim a gente tem um dado bastante interessante a respeito dos animais que constituem a população de ovinos do estado. Isso com bovinos, em função de programas sanitários, a gente acaba tendo um dado bem mais estruturado, né? Um dado bem mais confiável, tá? Então, todas essas informações que a gente vai fazer dessas relações entre mortos e doentes, mortos e população exposta, doentes e população exposta, nesses dados todos a gente vai ter dados que vão ser extremamente importantes dentro de uma determinada demografia, isso que eu falei para vocês, de ser um potreiro ou não ser uma propriedade e as propriedades ao redor não terem aquele problema, embora o sistema de produção seja muito semelhante, raça muitas vezes a mesma, né? Processo de produção é exatamente igual e a gente numa propriedade tem problemas e nas demais não, tá? As condições socioeconômicas, isso tem uma relação direta com instalações, com o manejo alimentar, né? Independentemente de ser com um animal que tenha fornecimento de ração, ou que seja pasto, a implementação de pastagens, melhoramento de solo, estabelecimento de cercas e limites de áreas, né? Trabalhar com pastejo rotativo, rotatino. Então, tem uma diferença importante aí, né? Para se avaliar onde é que o processo ou o problema está acontecendo, né? A gente tem que ter uma ideia muito clara do as condições ambientais, né? Então, como é que está o ambiente ao redor? A gente tem predisposição, por exemplo, em solos muito úmidos, em solos banhados, predisposição de algumas enfermidades. Se tem animais silvestres naquela região, se a gente tem compartilhamento de várias espécies, né? O que está acontecendo? Além disso, se a gente tem serviços de saúde próximo, então, se a gente tem inspetorias veterinárias, a gente tem atendimento veterinário, aí a gente pode contar com a Zemater, com vários processos, né, ou instituições que acabam ajudando ou permeando essas informações e trazendo informações a respeito das questões de saúde, né? E existem várias enfermidades que o produtor é obrigado a notificar a inspetoria veterinária, né? Porque são enfermidades que têm um controle bastante rígido e conhecer onde está acontecendo para tomar as medidas de contenção daquela enfermidade no local de origem é extremamente importante para não prejudicar toda a cadeia produtiva ou prejudicar toda uma região em relação à comercialização desses produtos depois, né? E com certeza essas informações todas elas vão ter uma ligação direta com as questões de produção e reprodução. A gente tem muitas enfermidades que são ligadas à reprodução animal, que não necessariamente são doenças de transmissão venérea, né? Não são doenças da reprodução de modo geral, mas em função do animal estar com aquela enfermidade, ele se torna menos produtivo, né? Se a gente pensar em, por exemplo, vou usar aqui a triticefalite em caprinos, né, em que o macho acaba tendo problemas sérios nas articulações. Ele, muitas vezes, se a gente usa monta natural num rebanho de caprinos, esse macho perde a sua capacidade de realizar o salto na monta, né? E isso atrapalha todo o processo reprodutivo e produtivo, tá? Então, todas as informações são extremamente importantes, né? E aí vocês veem a quantidade de dados, quando a gente fala em dados zootécnicos, a quantidade de dados que a gente tem que ter, né, e registrar para poder trabalhar todas as informações. Tá? Então, aqui mostrando um pouquinho quando a gente fala em razões, né, em proporções, quando a gente trabalha as informações, as relações que se pode fazer entre um grupo de indivíduos, um grupo menor que está dentro de um grupo maior. Tá? Então, são formas da gente trabalhar. Tá? De novo, a questão de coeficientes ou taxas normalmente a gente vai multiplicar por 100, né? E isso vai nos dar uma forma percentual e dessa maneira a gente consegue comparar, né? De ter uma relação mais fácil de quando a gente tem rebanhos diferentes, números diferentes ou lotes de tamanhos diferentes, fazer uma relação melhor, uma comparação melhor entre eles. Tá? Aqui a gente tem um gráfico mostrando a questão de incidência e prevalência. A gente vai ver isso como é uma forma de epidemiologia descritiva,
mas a prevalência nada mais é do que um retrato atual do que está acontecendo. Então, se eu vou numa propriedade naquele dia, eu percebo quantos animais têm um sintoma X no grupo de animais jovens, quantos no grupo de animais de fêmeas, né? Sem que eu tenha nenhum dado anterior a respeito disso, eu vou estar falando em prevalência. Ou seja, é naquele momento o que está acontecendo, tá? Se eu faço isso periodicamente, né, avalio periodicamente, o que foi diferente de um dado para a coleta seguinte é o que a gente chama de incidência. Né? Então, incidência é o número de casos novos, é o número de indivíduos que vieram ou casos que vieram a acontecer posteriormente. Tá? Então, essa é uma forma, quando a gente acompanha periodicamente um rebanho, a gente consegue estabelecer incidências e consegue estabelecer com isso épocas em que isso acontece mais, se o mesmo animal vai sempre vai mantendo a mesma característica, sim ou não, né? Se ele chegar a adoecer e posteriormente adoecer de novo, então adoece e cura, isso, por exemplo, no caso de mastite, né? Inflamação da glândula mamária. Vocês têm uma vaca que tem mastite, ela é retirada do processo de ordenha, é feito o tratamento, aí depois ela reingressa no processo e ela vai ter mastite de novo. Né? Então ela está sempre tendo uma nova incidência, uma nova, né? Um novo dado, é uma nova informação que a gente adiciona à informação anterior. Pode ser o mesmo teto, pode ser os 4 tetos, pode ser teto diferente, isso a gente avalia no animal, né? A gente sempre quando anota, principalmente animal leiteiro, a gente tem que anotar o número de tetos que tem o problema, quais são esses tetos. Né? E isso então nos dá uma ideia muito clara se esse animal permanece ou não permanece no rebanho. Porque se ele é um animal que constantemente apresenta a enfermidade, ele se torna o que a gente chama uma fonte de infecção dentro do rebanho. Ele pode transmitir, ele pode ser uma figura que se torna importante para que os demais venham a adoecer em contato com ele, em contato com os instrumentos, com a mão do ordenhador, com os equipamentos de ordenha. Né? Então, ele é um problema dentro do rebanho. Muitas vezes, independentemente de ser um animal extremamente produtivo, ele acaba sendo um fator de risco dentro do rebanho e a gente acaba tendo que eliminar esse animal. Tá? Então, para isso serve todas essas informações que a gente vai juntando ao longo do tempo. Aqui tem uma descrição só de todas as que a gente trabalha principalmente, né? Então, a morbidade, ou seja, a relação de doentes dentro da população, exposta, né? Que a gente fala exposta ao risco se eu estou tendo os animais dentro de um galpão, se eu trabalho com confinamento e é um galpão de confinamento que tem problema, os animais expostos são os animais daquele galpão. Né? Os galpões onde não aconteceu a doença não foram expostos. Então, é o que aconteceu dentro daquele galpão de confinamento para que aquele espaço ali ofereça risco aos animais que estão ali. Então, a morbidade vai ser isso, dentro daqueles animais que foram considerados expostos, né, quantos efetivamente adoeceram, mortalidade é quantos dentre os animais daquele galpão morreram, a letalidade é a relação entre a mortalidade e a morbidade, né? Então, quantos morreram dentre os que adoeceram. E a letalidade ela é extremamente importante porque ela nos dá uma ideia de abrangência, não, mas de força, né? De que a gente chama de patogenicidade. Ou seja, o quanto que aquele patógeno, aquele micro-organismo, ele pode ser letal, né? Ele pode causar morte. E vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui para vocês, mas vocês vão entender claramente pensando, por exemplo, em saúde humana, né? Vocês têm a informação de que numa creche apareceu piolho. Temos um surto de piolhos, né? Ou seja, apareceu um monte de criança com piolho. Independentemente de ser 100% das crianças ali com piolho, quantas vão morrer por ter piolho? Nenhuma. Né? Essas crianças, tudo bem, vão entrar no índice de morbidade, a gente vai ter 100% de morbidade, mas zero letalidade. Por outro lado, questão da raiva, tá? Raiva em humanos. Se vocês tiverem uma pessoa que foi agredida por um cão e esse cão tinha o vírus da raiva, certamente essa pessoa vai morrer. Então, se tiver uma pessoa agredida por um cão raivoso, vocês têm 100% de letalidade. Então, isso dá para mensurar
a questão de agressividade, de importância que essa enfermidade tem, né? Quanto maior a sua letalidade, significa que prioritariamente a gente vai trabalhar com ela. Né? Quando tiver várias coisas acontecendo dentro de um mesmo rebanho, ela se torna prioritária, porque a gente sabe que quanto mais alta for a letalidade, maior é o número de animais que vão morrer se adoecerem. Tá? Quando a gente fala em epidemiologia descritiva, isso vocês vão ver, a gente vai trabalhar um pouquinho com epidemiologia descritiva e depois nós vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia analítica. A epidemiologia descritiva, ela envolve o fato da gente não ter uma clareza a respeito, muitas vezes, do indicador e dos indicadores que estão sendo avaliados e a relação com um agente causal, né? Se é uma bactéria, se é um vírus, ela pode aparecer de forma diferente. Principalmente quando a gente tem o ingresso de novas enfermidades, né? Quando a gente está, por exemplo, o Brasil não tem uma determinada enfermidade, a gente importa um animal e ele apresenta sintomas com os quais a gente não está acostumado, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente não entende, não tem uma noção do que está acontecendo, é começar a descrever, né? Dentro da descrição eu vou dizer quais as características do animal, então aí vem as questões da tríade epidemiológica, né? As características do hospedeiro, do animal em si, macho, fêmea, idade, raça, né? Sistema de manejo que é adotado, então todas as características que dizem respeito ao hospedeiro e ao meio ambiente, que é o que a gente tem informação, né? Então, se ele é o sistema de produção, o que ele é alimentado, como é alimentado, né? As características de densidade populacional, né? Se a gente está em confinamento, quantos metros quadrados tem para cada animal? Se a gente está em potreiros ou pastagens, quanto tempo eles ficam, qual é o tipo de pastagem, da onde é a fonte de água, da onde vem alimento, como é estocado o alimento, tá? Então, essas informações são descritas para todos os animais que venham, ou lotes de animais que venham a adoecer, tá? Então, é o que a gente diz, esta é a primeira parte de uma investigação. Quando eu não olho aquele sintoma e aquilo já me leva para pensar, enquanto veterinário, isso já me leva a pensar qual seria o problema que aquele animal está tendo, tá? Então, a gente vai observar e registrar o que está acontecendo. Registrar o máximo possível de informações, né, a respeito, para, a partir dessas informações, tentar ver o que é comum, o que não é comum, o que a gente já viu em outras situações, né? Se existe ou não existe já alguma informação, algum relato a respeito disso, né? E de uma certa forma, a partir desses sintomas, a gente começa a pensar em hipóteses, então se pode buscar diagnósticos diferenciais. Se eu tenho uma ideia de que é uma enfermidade que não existe ainda no país e que não tem a forma de diagnóstico, eu posso eliminar aquelas que tenham sintomas ou tenham possibilidades de se apresentarem daquela forma, né? Então eu vou trabalhando com forma de exclusão, tá? Até chegar a uma ideia, né? Então, quando a gente fala em epidemiologia descritiva, esse que está no quadro cinzento, né? Eu tenho que ter uma ideia, principalmente assim, da forma como eu vou buscar os dados, quais dados eu vou registrar, e quanto maior o número de informações, maior o número de dados e numéricos, né? Então não é só a descrição, mas sim de quantos tem. Se eu vou olhar que tem, nossa, tem diarreia, tem espirro, tem lacrimejamento, né? O que tem? Inchaço de língua, vai ter normalmente, ou tem um problema de locomoção, posicionamento de cabeça, né? Cabeça baixa, cabeça para o lado. Eu vou descrever tudo que tem e quantos animais apresentam isso. Se eu conseguir identificar quanto tempo levou, né? Eu comecei a observar isso dia tal com 2 animais. A partir daí eu fui observando a cada dia o número de animais apresentando aqueles sintomas e os sintomas do primeiro evoluindo para tal. Isso é extremamente importante para a gente conseguir chegar a uma possibilidade de diagnóstico e a partir daí pensar em medidas de prevenção, que é o que vai ser mais importante. A gente está vendo a questão da epidemiologia porque o foco da nossa disciplina é em profilaxia, o que a gente faz para evitar a doença e se ela já existir, para controlar. Tá? Então, a epidemiologia nos dá esses dados, essas informações, tanto quando a gente fala dessa forma de descrever, como depois a gente vai ver na questão da epidemiologia analítica, que é a forma de organizar os dados e chegar a conclusões.
tá? Então, quando a gente fala, né, nada mais é do que a gente tentar estabelecer uma frequência ou uma distribuição de uma determinada enfermidade. Por isso que é importante eu ter descrito raça, sexo, os dados do animal, né, as características do meu hospedeiro e principalmente em relação à forma como ela está distribuída, né, tanto temporal como espacial dentro do meu rebanho. De quanto em quanto tempo, o que eu estou vendo, essa evolução do quadro, sim ou não, se o animal vier a morrer, quanto tempo, né? Isso são situações bastante estranhas muitas vezes, né? Não faz agora em janeiro, né, finzinho de dezembro, início de janeiro, eu recebi um telefonema de um produtor. Ele não estava na propriedade, né, então foi o cabanheiro dele que ligou para ele, mandou uma mensagem. Ele me mandou mensagem para mim tentar entender o que estava acontecendo. E assim, animais jovens, né, cabritos que estavam morrendo antes de serem desmamados, né, e com um opistótono, ou seja, aquela cabeça para trás, né, e eu disse, olha, isso é característico de tétano, né? E eles, não, mas eles não têm isso. Normalmente acontece quando tem problema de umbigo ou quando a gente faz um casco, né? E aí eles, não tem nada disso, não tem problema. Daí eu disse, bom, mas também não tem. Conversei com o pessoal da patologia, a gente conversou e disse, olha, provavelmente é, né? Como eu não podia ir até a propriedade, eu disse para ele, ó, começa a vacinar, né? E traz para a patologia para a gente ver depois o que foi. Ele não conseguiu levar nenhum para a gente fazer o diagnóstico, a necrópsia, mas ele começou a vacinar os animais e parou de morrer, tá? Então a gente fica assim, poderia ser, né? Isso é a pena de a gente não ter conseguido fazer uma necrópsia de um animal, porque a gente fica na incerteza se era ou não era tétano, embora parecesse ser. Mas sempre que a gente consegue anotar esses dados todos, ter todas as informações e, acima de tudo, coletar material, avaliar o animal, né? Olhar para ele, mesmo quando a gente não esteja treinado para fazer uma necrópsia, mas observar o que está acontecendo. Né? Como é que acontece? O que acontece depois que o animal morreu? Às vezes a gente não recomenda que se abra o animal, porque dependendo da enfermidade que existe, a gente está expondo todo o rebanho a um risco enorme. Né? Mas a gente tem que avaliar características, né? Como que se comporta, como que ele fica depois, se ele vier o óbito, o que acontece, como é que acontece o óbito, quanto tempo ele leva para enrijecer, se ele estufa ou não estufa, isso é extremamente importante, né, em relação ao ambiente também, onde é que ele está, se foi de manhã, foi de tarde, foi no sol, isso é importante para a gente saber o que está acontecendo. Né? Então, quando a gente fala em epidemiologia descritiva, é isso, é a maior quantidade possível de detalhes a respeito do que está acontecendo. E essa é uma pena, porque às vezes a pessoa que está te trazendo a informação, ela não sabe como trazer. Né? Neste caso deste produtor, que ele não entendeu o que o cabanheiro dele estava falando, ele me mandou a gravação por WhatsApp e eu juro para vocês que eu levei bastante tempo para entender o que ele estava tentando dizer em relação aos sintomas. Né? Pela forma como a pessoa fala, pela forma como ela se expressa, muitas vezes não é uma palavra que a gente está acostumado a ouvir, né? E isso muitas vezes é um problema quando a gente está numa propriedade rural que tem formas diferentes de falar, né? De se expressar. Tá? Então a gente tem que, inclusive, aprender isso, a identificar o que está acontecendo. Mas para vocês verem assim que quando a gente anota os dados, quando a gente tem informações, a gente tem um controle muito melhor do rebanho. A gente tem uma informação detalhada, uma informação clara, que a gente consegue saber, né, se o rebanho está evoluindo da forma que a gente espera. Então, por exemplo, a produção está aumentando. Se a gente pensar em animais leiteiros, né? A cada ciclo, a cada nova ordenha, a cada novo parto, esse animal está tendo uma curva de lactação aumentando. Isso é uma tendência, né? A primeira é mais baixa, a segunda, a terceira, às vezes até a quarta, a lactação, o leite aumenta, depois ele começa a diminuir de novo, e isso é importante para a gente ter uma ideia de quanto tempo um animal deve permanecer no rebanho, se é ganho de peso, se esse ganho de peso está funcionando igual, se a gente tem animais que não estão ganhando peso, se eles são sempre da mesma mãe, se eles têm mãe diferente. Então, a gente busca essas informações, isso é extremamente importante para a gente avaliar o rebanho, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista produtivo, e principalmente para fazer a seleção dos animais que vão permanecer ou que vão ser excluídos do rebanho, tá?
Aqui, então, tem algumas informações, assim, de novo, como que a gente busca os dados, né? Principalmente a gente avalia comportamento das doenças, quando a gente tem na epidemiologia descritiva, então como que acontece espacialmente, temporalmente, né? Isso é extremamente importante. A gente compara os indicadores entre regiões, isso também é importante, principalmente conhecer o que está acontecendo em outras regiões, principalmente quando a gente compra animais, né? Ou quando a gente vai participar de feiras, exposições, a gente saber o que está acontecendo, para onde os animais vão, ou de onde eles estão vindo, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente tem restrições de mercado. Se vocês pararem para pensar a respeito da Expo Inter, por exemplo, quando eu ainda estava na faculdade, né, isso já faz algum tempo, existiam suínos na Expo Inter, né? Hoje não existe mais. Por quê? Porque a gente tem nós vamos conversar também barreira sanitária entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em função de doenças que aqui existem e lá elas já foram erradicadas, ou seja, não existem mais, né? Então, se os produtores trouxessem suínos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul para expor, eles não poderiam voltar para Santa Catarina. Eles teriam que ser ou comercializados aqui, né, vendidos, e como normalmente são animais, o que vem para a exposição são reprodutores, são animais de linhagens selecionadas, e se eles não fossem vendidos, eles teriam que ser abatidos, né? Porque eles não poderiam retornar. Então, isso é um problema, né? Que a gente tem que comparar os indicadores de região com região e saber o que está acontecendo, né? Identificar, quando a gente entende quais são os fatores que são importantes, então, o que eu disse, predisponentes, né? O que sejam que torna o indivíduo predisposto a adoecer, ou as condições do ambiente que podem predispor para isso, né? Então, identificar isso, e a partir daí a gente sabe quais são os grupos que seriam predisponentes, então a gente considera grupos de risco, né? Que teriam maior chance de adoecer, isso é importante a gente saber, né? A partir daí a gente vai ter uma base, um planejamento. Toda a estrutura, toda a propriedade tem que ter um planejamento sanitário, se vão incluir vacina sim ou não, se vão incluir dosificações para antiomíticos, né, ou banhos carrapaticidas, como que vai acontecer, se vai ser banho, se vai ser aspersão para carrapato, de quanto em quanto tempo, quais os produtos, né, a gente tem que ter isso, uma previsão para não... principalmente pensando quando a gente for lá depois em tópicos de farmacologia, falar um pouquinho sobre os antiparasitários, para a gente não trazer para dentro do rebanho o que a gente chama de resistência, né? Ou seja, tu começa a usar produto e chega uma hora que nenhum mais funciona, porque os animais adquirem resistência, né? Os parasitos e os micro-organismos, de modo geral, adquirem resistência aos produtos que a gente usa para tratamento, tá? E acima de tudo, né? Então, trabalhar com quais seriam os possíveis fatores de risco dentro daquela propriedade. A gente começa a estudar isso, né? A gente começa a ver. No momento em que a gente conhece quais são os fatores predisponentes, a gente pode fazer estudos analíticos, que é o que a gente vai ver mais adiante na outra aula, mas aí a gente consegue identificar dentro dos diferentes grupos aqueles que têm maior exposição, maior chance de adoecerem por algum fator, e esse fator a gente consegue eliminar, então, pensando nas questões de medidas de alteração, né? Medidas de mudança. Às vezes a gente vai ter que pensar em termos de mudança de piso, né? Por exemplo, o animal que tem problema de casco não vai poder andar em piso ripado, ou se o casco cresce demais em compost bar, por exemplo, né? O compost bar fica muito molhado, que é manejado de forma inadequada, os animais não têm problema de casco, então a gente começa a olhar, né, que não é se a gente pensar em problema de casco em bovinos, é bastante recorrente, né? As pessoas muitas vezes não levam a sério, e isso pode ser algo que prejudica e muito o processo produtivo de uma fêmea leiteira, tá? Então, conhecer um pouco disso, cada um vai ser dentro da sua área específica, né? Mas identificar esses fatores vai ser extremamente importante, tá bom? E por hoje, então, a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer problema, a gente depois vai estar à disposição para conversar com vocês, né? E foi um prazer ter conversado com vocês, então, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço.